Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, começamos agora mais um Pergunte ao Padre. Vocês percebem que o padre está em um ambiente familiar, um ambiente de trabalho. Tenho aqui o meu chá e hoje o padre vai tomar o chá. Tem pessoas que dizem assim: padre, tem o chá, o padre fala bastante, por que ele não toma o chá? A pergunta de hoje ela é extremamente polêmica. A pergunta de hoje é: por que os padres não se casam? Por que os padres não se casam? Se Pedro foi casado, por que os padres não se casam? Então essa pergunta ela é muito polêmica. O padre vai tomar um chá, você se segura, se prepara, porque esta eu penso que é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida como padre. Então, antes de responder, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. A primeira delas, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não querem se casar. As pessoas não querem se casar, mas querem que os padres se casem. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas defendem, falam tanto da diferença, da liberdade de expressão, da importância da minoria, de se valorizar a liberdade de cada um, e agora todo mundo quer que os padres se casem. A pessoa não tem mais opção em ser celibatária. Outra coisa que chama muito a minha atenção, eu nunca vi, talvez se alguém já viu, você me conta, eu nunca vi uma passeata, um protesto de padres pedindo para se casar na porta do Vaticano reclamando com o Papa. Eu nunca vi faixa, nunca vi protesto. Então, se existe alguém que quer entregar a sua vida toda a Deus, com o coração indiviso a Deus, essa pessoa precisa ser respeitada. Desde o momento que eu estava no seminário, eu sabia que eu seria celibatário, eu sabia que eu não podia ter esposa, e esta foi uma opção livre e consciente que eu tive. Mas existem 3 razões principais porque o padre não casa, e nós vamos refletir sobre estas 3 razões. Nós vamos usar 3 palavras teológicas, e aí o padre explica a palavra e depois explica a razão. A primeira razão porque o padre não se casa é uma razão cristológica, que vem de Cristo, e esta é a razão principal. O padre é um legítimo, o padre foi ordenado pelo bispo, e o bispo é um legítimo sucessor dos apóstolos. O padre, quando ele celebra a missa, ele celebra in persona Christi. O padre é outro Cristo. Se o Cristo não casou, o padre também não deve casar. Se o padre é um imitador do Cristo, se o padre é um outro Cristo, o que o padre faz é seguir o exemplo de Jesus. Por que o padre não casa? Primeira e mais importante razão, porque o Cristo não casou. São Pedro era casado, a Bíblia fala da sogra de Pedro. São Pedro era casado antes de conhecer Jesus. Mas ele mesmo diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, 19, São Pedro diz: e nós, Senhor, que deixamos mulheres, filhos, trabalhos, tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? E Jesus diz: aqui na terra perseguição, mas no céu vocês vão ganhar a vida eterna. E aí Jesus diz: tem pessoas que são eunucos. Eunuco é pessoa que não se casa, pessoa que não tem relação sexual, pessoa que é virgem, ou alguns até que se castraram. Existem pessoas eunucas, celibatárias, algumas, porque a natureza os fez. Por que a natureza os fez? Porque de repente eles nasceram com esta impossibilidade. Outras porque se automutilaram, pessoas que fizeram isso consigo mesmo, que é algo terrível, e outras que fizeram isso por amor ao reino de Deus. Então, a própria Bíblia fala do celibato. São Paulo, em uma das suas cartas, na carta aos Coríntios, São Paulo fala de forma muito clara: sejam meus imitadores. O homem que está com a sua mulher cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. O homem que é celibatário, que não tem esposa, ele cuida das coisas do Senhor e apenas de agradar as coisas de Deus. Então você já percebe qual que é o primeiro motivo? O primeiro motivo é cristológico. O que significa o motivo cristológico? Para imitar o Cristo que não se casou. O segundo motivo nós chamamos de motivo escatológico. Escatológico vem de escatom. O que é escatom? Escatom são as realidades últimas. É como se fosse a vida depois da morte. É aquilo que vai acontecer conosco quando nós morremos e estivermos com Deus. No céu, todos serão celibatários.
No céu não existe relação sexual, no céu não existe gestação, no céu não existe marido e mulher abraçado e família do jeito que nós estamos aqui. No céu, todos são celibatários e todos vivem apenas para adorar a Deus. Um grande santo da igreja não é relacionado a macumba nem ao espiritismo. Um grande santo da igreja é São Cipriano, Marte no ano 258. Veja, 258, lá no começo da igreja, em Cartago, no norte da África, falando sobre o celibato, ele dizia assim: com o celibato nós já começamos a ser aquilo que nós seremos. Com o celibato, nós já começamos a ser aquilo que nós seremos. Qual que é o motivo escatológico? No céu, todos serão celibatários. O padre acredita tanto no celibato, que ele já quer viver na terra, aquilo que ele vai viver no céu. Então, o celibato, de uma certa forma, é uma antecipação da eternidade. O celibato, de certa forma, e aqui entra uma certa forma com muita ênfase, é uma fé muito grande na ressurreição, que nós acreditamos tanto na ressurreição, na vida após a morte, que nós já queremos começar a vivê-la aqui na Terra. É uma razão escatológica. O que é uma razão escatológica? No céu seremos celibatários. Se nós seremos no céu, por que não começar a ser logo aqui? Veja, não estou dizendo que todo mundo precisa ser celibatário. Estou dando as razões porque nós somos. Não pensa que a igreja de 2000 anos de história ela é tola, ela não tem as suas razões. Ah, não tem celibato, a igreja acredita no celibato porque a igreja é rica, porque a igreja não quer dividir os seus bens. A primeira lei diocesana eclesial vem do ano de 305, da Espanha, de um local chamado Elvira. E nessa diocese de Elvira, no ano 305, onde foi definido a primeira diocese, a primeira lei do celibato na igreja do mundo todo, ano 305 era um ano de perseguição. Era um ano, até 313, no Edito de Milão, a igreja não tinha liberdade, quem era cristão era perseguido, quem era cristão não tinha dinheiro, quem era cristão era excluído. Como que a igreja estava preocupada em não dividir os seus bens se na época que o celibato surgiu oficialmente, na primeira diocese, a igreja não tinha bens? Então é uma palavra solta no ar, fora de todo o contexto histórico. Terceira e última razão, nós chamamos de razão eclesiológica. E essa razão eclesiológica é a terceira mesmo em forma de resposta, em forma de importância. Por que razão eclesiológica? Para a igreja. O celibato oferece ao padre mais oportunidade de evangelização. Respeito muito aqueles que são casados. Tenho muitos amigos casados e o casamento é belíssimo. Se eu fosse casado, eu penso que eu seria feliz também. Não tão feliz como eu sou como padre. Mas o casamento é belíssimo, eu não sou contra o casamento. Mas, olha, por que eu fiquei padre? Porque eu quis ofertar a Deus algo que é belo. Se eu não gostasse do casamento, se o casamento fosse ruim, se eu achasse que o casamento era algo que não tinha importância nenhuma, eu estaria oferecendo o quê para Deus? Nada? Isso, nada, ou algo que é ruim. Então, o casamento é belíssimo, já tive desejos de casar, já tinha até um sonho, já tinha até o nome da minha filha, se eu tivesse uma filha, mas eu ofereci algo belíssimo a Deus, 100% livre, e hoje 100% realizado. Digo do fundo do meu coração, se Deus me desse 10 vidas, as 10 eu seria padre, as 10 eu seria celibatário. Sou muito feliz e muito realizado. O que significa razão eclesiológica? Nós somos livres para o serviço do reino de Deus. Se eu for transferido amanhã para outro país do mundo, não preciso puxar a minha esposa com os meus filhos, eu vou. Se eu precisar um dia de madrugada para o hospital, eu vou. Se de repente a meu filho, a minha esposa, se estivessem doentes, eu seria privado de muito da minha evangelização. Então, novamente, não estou dizendo que os padres são melhores. O sacerdote ele tem um coração indiviso. O coração dele é único, apenas para Deus. Os casados fazem um trabalho fantástico. Eu vim de um casamento. O casado ele tem um coração dividido entre Deus e a sua família. E assim deve ser. O casado não pode só servir a Deus, mas o sacerdote tem um coração indiviso para oferecer mais para a igreja, para oferecer mais pelo mundo.
Por que que o padre não casa? Porque Cristo não casou. Por que que o padre não casa? Porque nós acreditamos tanto na eternidade que queremos começar a viver a eternidade aqui na Terra. Por que que o padre não casa? Porque ele tem um coração indiviso, sem divisão. O coração dele é só para Deus, para ele ter mais tempo e mais praticidade para a evangelização. A nossa igreja é uma igreja de muitos dons, de muitos carismas, de muitas vocações. Graças a Deus, a Igreja Católica não é um canteiro, não é um jardim de uma flor só. Aqui tem espaço para todo tipo de vocação. Veja como que a igreja é bela. Se tem algum padre que não vive bem o celibato, não vive bem a vocação, a culpa não é do celibato, a culpa é do padre. Se de repente liberasse o casamento dos padres, acabam os escândalos, surgiria outros escândalos. Padre com segunda mulher, padre de repente que tem uma mulher que gasta o dinheiro da igreja, surgiriam muitos e muitos e muitos outros problemas. Imagina a pessoa leigo confessando com o padre voltando para casa com a sua mulher. Seria um caos, seria um caos. Pode ser que um dia mude. Não acredito e espero que não. Ah, mas eu tenho vontade de casar. Casa e não seja padre. A vida é feita de escolhas. Ninguém é enganado. O sacerdócio é belíssimo. O celibato é belíssimo. É renúncia. Onde que não tem renúncia? Quem é casado com uma esposa. Não pode ter 10 mulheres, não pode ter 2. É casado com uma. A minha opção é não ter nenhuma. Quem é casado faz opção em ter uma. De todos os jeitos nós temos renúncia. Agora, minha renúncia é por amor ao reino de Deus. Entenda, reflita, se for preciso, ouça novamente. E não fique engolindo qualquer comentário sem fundamentação nenhuma, ofendendo a igreja. É um gesto. Se você quiser guardar só uma palavra, diga isso, padre, não casa, porque é um gesto de amor para ele ser como Cristo, para ele antecipar a eternidade, para ele ter um coração indiviso, para melhor servir o povo de Deus. Reze por mim como padre, reze pelos meus irmãos no sacerdócio. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.